Olá, meus queridos jovens, como é que estão vocês? Sintam-se abraçados por toda a equipe de Geografia. Eu sou o professor Arimateia, mas tem o professor Jorge, o professor Rogério. Graças a essa equipe, vocês estão recebendo um material de qualidade, top, tá? E claro, agradecer ao grande criador do universo, ao governo do estado de Rondônia, na pessoa do coronel, da Vossa Excelência Coronel Marcos Rocha, da Secretaria Estadual da Educação, do professor Suame, de toda a equipe da mediação. Claro que hoje nós estamos aqui com a professora Aldelina, tá, como a nossa intérprete, levando até vocês esse conhecimento que nós temos aí nessa viagem. Nós iremos hoje começar a aula 35.1. Claro que nós já estamos começando a unidade 3, tá? Aonde nós iremos falar dos BRICS. Esses BRICS já tem pintado no Enem. Quem é que forma os BRICS? A China, Índia. A palavra BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Ok? Portanto, é dentro disso aí que nós vamos ter da aula 35 até a aula 38, tá? Nessa unidade 3 vamos ter também aulas sobre meio ambiente, tá? Iremos também dar aquelas revisadas para o Enem, ok? Portanto, mais uma vez, nós iremos fazer uma viagem e essa viagem eu convido vocês para iniciarmos nessa aula de hoje, começando por um país emergente, que é a China. Observa aí que nós temos aula 35, a China comunista e as transformações econômicas. Claro, um crescimento econômico desigual da China. Alguns pontos da China, nós vamos analisar esse diferente processo de produção, certo? E dentro disso aí, nós iremos destacar os principais pontos para o Enem, ok? Primeira tela aí você tem os dados gerais sobre a China, tá? O nome, que é a República Popular da China, o tipo de governo é a República Comunista, partido único, tá? Monopartidarismo. A capital é Pequim, que já foi Beijing. A língua oficial, mandarim. O presidente hoje atual é Xi Jinping, olha o nome do cara, Xi Jinping. Localização, Ásia e Oriental, ok? Olha o tamanho da área, maior do que o Brasil, 1 milhão de quilômetros. Só com um detalhe, lá tem deserto, nós não temos deserto. Lá tem uma montanha muito grande, que é a Cordilheira do Himalaia, por sinal é uma montanha jovem. Tem bacias sedimentares, e tem também uma populaçãozinha de 1 bilhão, 419.257.177 habitantes. Isso tudo porque a China tinha uma política de um filho único. Hoje são 2. E nessa política de filho único, a preferência era homem, porque na cultura da civilização chinesa, os homens para cuidar do pai, da mãe, do sogro e da sogra. Tá? Isso é cultura, tá? Lá não tem ainda sistema de aposentadoria. Ok? A densidade demográfica, 146 habitantes por quilômetro quadrado, mas é muito mais do que isso no litoral, chamado formigueiro humano. IDH é pior do que o do Brasil, ó, 0,752, certo? 0,52. Produto Interno Bruto, 12,24 trilhões. A moeda renminbi. O que é que nós temos aí? Quando você observa o mapa da China, vamos para o mapinha. Você observa logo aqui, ó, vem para o mapa, tá? Preste atenção no mapa, ok? Fica ligado no mapinha. Opa, foi demais, eu não quero tudo isso. Aqui, tá? O que é que nós temos aqui, ó?
Falta aqui a canetinha. Cadê que você, caneta? Canetinha. Só um minutinho de vocês. Canetinha. Mas ela tá revoltada comigo, hein? Aqui. Observe aqui, ó. Habitantes por quilômetro quadrado. Tudo bem? Ó, mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado. As áreas mais escuras, ó. Chamado formigueiro humano. Entre 200 e 400 habitantes. Portanto, onde é que você tem? Primeiramente, observe a localização. Leste, isso aqui é o Oceano Pacífico, meu filho. Oeste, aqui você tem a Cordilheira do Himalaia. Você tem o planalto aqui mais alto do mundo, que é o Planalto do Tibete. Aqui você tem o deserto de Gobi. Aqui é norte, sul. Fique atento a essa região aqui, noroeste, pode pintar no Enem, tá? Aqui tem uma minoria que está sendo massacrada pelo governo aqui da China, porque elas praticam o islamismo, certo? É uma minoria, mas estão sendo massacradas. Aonde? No noroeste. Portanto, todo o desenvolvimento está aqui na parte leste, ó. Essa parte aqui, ó, leste e sudeste. Aqui são planícies, excelente para a produção de arroz, tá? E claro, as maiores cidades, tem várias megacidades, estão aqui no litoral. Professor, tem megacidade? Tem. Tem cidade global? Tem. Qual é a diferença? Cidades globais são aquelas que exercem influência sobre a economia mundo. Megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Se você olhar aqui, ó, ele está dizendo que cidade mais povoada, ó, com mais de 13 milhões de habitantes. Portanto, fique atento nisso aí. Por quê? Olha só, quando eu falo da China da altimetria, o que é altimetria, professor Arimatea? Que palavra? Isso é relevo. Eu vou mostrar esse mapinha e depois eu vou voltar no outro. Olha aqui, ó. Menos de 200 metros, ó. Significa aqui o quê? Planície, planície litorânea, ó. Planície. Até de 201 a 2.000 metros. Aonde é que está? Ó, mais para o interior aqui, ó. Mas aqui tem um deserto. O Mongólia aqui, ó. Deserto por aqui, ó. Certo? E aqui, o que eu tenho? Ó? Mais de 2.000 metros de altitude, ó. Yangtze-Kiang, tá? Aqui é o rio. Aqui está a Índia. E aqui está a grande montanha. Certo? Portanto, dividida em partes, tá? Agora volta aqui no outro mapa, ó. Tá observando? Portanto, a população sempre mora em regiões mais baixas, tá? Aonde o solo é de melhor qualidade e, claro, próximo ao litoral e próximo aos rios. Lá é o Rio Amarelo e o Rio Azul, ok? Portanto, fica atento à questão da China. Vamos ver mais um outro pontinho aqui, ó. Vem comigo aqui agora. Há mais de meio século, sob o comando do Partido Comunista Chinês, tá? PCC. Observa lá. O que é que nós temos aí, ó? Partido Comunista Chinês. No Brasil, PCC, vocês sabem o que é, né? Primeiro comando da capital, tá? Relacionado com... Deixa para lá. O país mantém um governo de partido único, centralizado e autoritário. Partido único, monopartidário. Ele tem o poder na mão, centralizado, ele manda em tudo. E autoritário, escreveu, não leu, o pau comeu. Fiscaliza tudo. Inclusive tem a quantidade de filhos. Professor, fiquei pensando aqui. Eu fosse morar na China, ia ter 5 filhos, podia? Não. Quando a política era de um filho só, ocorreu o seguinte: de boa, tinha muito aborto mesmo, tá? Porque a preferência era nascer homem. Até 2, podia. Aí você diz agora, professor, mas se você estiver grávida e for de trigêmeos, o Estado vai fazer o teu aborto. Entendeu? Governo autoritário, meu filho, escreveu, não leu, o pau comeu. Tem essa não, tá?
Fica vendo todas as informações, aqui no Brasil tu fica fofocando aí no Facebook, brigando com os amigos, aí pelo... Como eu esqueci, é tanto fofoca nessa internet, né, nesses meios de comunicações, nessas redes sociais, tem várias redes sociais, pelo Telegram, pelo... diz aí outro, tal, são muitos, né? Lá não, o governo sabe de tudo, tá? Puxa, é mesmo? É. Você tem uma ideia do autoritarismo? A jornalista que noticiou, a primeira jornalista formada em Direito, tá? Que noticiou a questão do Covid-19 lá em Wuhan, ela foi condenada a 6 anos de cadeia. Por quê, professor? Porque ela noticiou informações, vazou informações sem autorização do governo. Ela burlou o governo, tá? É assim que a China funciona, ok? Mais um aí, ó. Seus dirigentes exercem controle absoluto sobre quase todas as questões políticas internas, com mão de ferro. O que é mão de ferro? Todo mundo sabe o que é ferro. Pegou pesado. É uma metáfora, tá? Os meios de comunicações, ele tem controle de tudo. Democracia? Não. Democracia também não, tá? Com todos os seus defeitos que tem, o melhor sistema que nós temos ainda é o capitalismo. E aí, um detalhe, viu? A China é um país que tem 2 sistemas. A política é essa que você está vendo aí. Escreveu, não leu, o pau comeu. Disse agora que é um sistema socialista, mas é um socialismo de mercado. Hoje já tem vários chineses como os caras mais ricos do mundo. E aí? Tudo que você compra hoje, grande parte dos fatores que nós compramos hoje, vem de onde? Da China. E a nossa soja, a nossa carne bovina, que está tão cara aqui no nosso estado de Rondônia. Quem é o grande comprador de carne do Brasil? China. Portanto, hoje o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Olha só, vamos lá novamente na telinha. PIB em trilhões de dólares em 2019. Mas vamos ver daqui, ó. Vamos começar daqui, certo? Vejam só, aqui a China é esse aqui, ó. Olha aqui, 1990 como ela era baixinha, tá? Por quê? Porque até aqui o final dos anos 70, a China era governada pelo Mao Tse-tung. Mao, M-A, ó, Mao Tse-tung, tá? A partir daqui, até aqui os anos 90, veio o dengue. Você já teve dengue? Era aqui, ó, dengue. Mas não tem o U e o E, tá? Só o dengue, tá? Xiaoping. Dengue Xiaoping, tá? Esse cara disse o seguinte: não importa a cor do gato, desde que ele caça os ratos. Portanto, ele abriu a China para o capital internacional. E esse capital veio para onde? Principalmente para aqui, ó. Onde nós vamos ver na sequência as zonas especiais de exportação. Veio para a Zona Leste, ok? Portanto, vamos ver aqui novamente, ó. Olha o crescimento econômico, tá? Olha aqui, a disparada. Por isso aqui foi chamado de dragão asiático. Dragão asiático, ok? China, dragão asiático. Portanto, grande crescimento da China a partir dos anos 90. Olha aí o crescimento, certo? Mas outro, a China é uma república comunista. Vamos passar nesse aqui, tá? Isso aqui, veja só, a estagnação econômica chinesa foi superada somente com as reformas estruturais. Vamos lá, vem comigo aqui agora. A estagnação econômica chinesa foi superada somente com as reformas estruturais implantadas no campo e na cidade a partir de 1978, quando o líder supremo Deng Xiaoping assumiu o comando do país depois da morte de Mao Tse-tung.
Essas reformas ficaram conhecidas como as 4 modernizações. Em que ele investiu? Em agricultura, indústria, defesa, ciência e tecnologia. Eu, nos anos 80, já era um adolescente. Portanto, já não brinquei mais com nada da China. Mas nos anos 80, todo produto que chegava de péssima qualidade, você dizia, é chinês. Ruim desse jeito, só pode ter vindo da China. Hoje, a China já mandou até um satélite para Marte. Tá? Um robô espião. 2 países que chegou em Marte. Olha a guerra aeroespacial da época da Guerra Fria. Quem foi? Estados Unidos. E agora, no mês de maio de 2021, um robô da China chegou até Marte, mandando imagens. A China quer construir sua base aeroespacial na Lua. Na Lua. Portanto, isso é tecnologia. Você vê nas ruas hoje do Brasil, carros chineses para um lado e para o outro. Celulares de ótima qualidade que vêm da China. Portanto, a China desponta como uma grande potência que está também dominando o mundo. E aí um detalhe, meu querido, já caiu no Enem. A China passou a investir maciçamente na África. Buscando o que na África, professor Arimateia? O que a África tem para oferecer para o mundo? Matéria-prima abundante e barata. Mas, professor, não tem infraestrutura. Sim, não tem problema não, a China vai lá e faz. Entendeu? Portanto, essa é a grande diferença. E aí ela criou o quê? As zonas econômicas especiais. Com que objetivo? De atrair capital internacional, inclusive do Japão, que tem uma disputa muito grande geopolítica entre Japão, Estados Unidos e China. Mas na hora que o capital vem, aí todo mundo unido. Veja, vamos para o mapa novamente. Localização das zonas especiais de exportação. Olha aqui onde está. Arimateia, professor, Manchúria. O que é que a Manchúria tem muito? Carvão mineral. A China é o país que tem mais carvão mineral no planeta. Carvão mineral, certo? China. Por isso, qual é a principal fonte de energia da China? Fique pensando aí, tá? Claro, meu filho, energia dos combustíveis fósseis. Isso provoca o quê? Poluição. Por isso que a turma lá, igual nós estamos andando agora no Brasil, de máscara, ó. Poluição. Poluição de onde? Da atmosfera, do solo, do subsolo, dos rios. É uma poluição só, tá? Ah, mas professor, estou vendo aqui, Coreia do Norte, sim, ótimo. Coreia do Norte é o país mais fechado do planeta, bem interligadinho aqui, ó. E aqui Coreia do Sul, olha o tamanho da Coreia do Sul, ó, bem pequenininho. Você viu na aula passada que a Coreia do Sul hoje tem um PIB maior do que o do Brasil. Isso é uma vergonha para o Brasil, né? Não é para o governo brasileiro não, principalmente para nós todos, tá? Porque aqui na Coreia do Sul, meu filho, a educação tem que ser de qualidade. Aí um detalhe, professor Aldelina, você sabe que na Coreia do Sul o professor ganha melhor do que determinadas profissões aqui no Brasil, que são os caras, tá? Professor na Coreia do Sul é reconhecido, como também no Japão, é autoridade. É para quem o imperador japonês baixa a cabeça, para professor. E no nosso país, professor, vocês já sabem como é que é, não vamos nem entrar aqui em detalhe, né? Mas espero que vocês aí saiam alguém professor por aí também, é ótimo, excelente. Eu fico muito feliz sendo professor porque a gente está levando conhecimento para vocês evoluírem muitas vezes. Dinheiro só não traz felicidade, mas anda junto, compra, tá? Xangai, ó, aqui, ó, olha aqui quem está aqui, ó, o Wuhan, bendito Covid aqui, ó, Covid, seu coviteiro, ó, Covid, tá? Wuhan, tá?
Aqui, ó, aqui nós temos Hong Kong, aonde teve recentemente muitos protestos contra o governo chinês, ele foi lá e resolveu na porrada, tá? Aqui embaixo tu tem o Vietnã, tem o Laos, Mianmar, aproveitando aqui, ó, Mianmar, tá? Mianmar, ok? Aqui tá tendo uma guerra civil, certo? O país mais feliz do mundo aqui, ó, Butão, Nepal, certo? Índia, tá aqui, ó, Paquistão. Esse ano de 2021, fiquem atentos que houve uma disputa, houve uma pré-guerra aqui, ó, entre China e Índia. Você também não tem ficado sabendo, tá? Mas houve, tá? Mataram alguns soldados aqui. Não foi nem nessa região aqui, foi aqui, mas aqui em cima, que aqui no meio tem o Nepal, certo? Mas poderia ser uma guerra grande, porque os dois têm bomba atômica, tá? China e Índia. O Paquistão também tem. Essa região aqui, a disputa muito grande entre Paquistão e Índia. Por isso que os dois países têm bomba atômica. Isso aqui é a região chamada de Caxemira. Depois eu vou falar de Índia, tá? Portanto, aqui no mapa você tem zonas industriais, zonas econômicas especiais. E, claro, tem uma ótima infraestrutura. Olha quanta ferrovia aqui para um lado e para o outro, ó, tá? Lembra do Noroeste que eu falei aqui, ó? Ok? Fica ligado na China, porque, detalhe, ela está investindo muito hoje em energia solar. Mas, vem comigo novamente aqui, essa energia solar é a longo prazo, ok? Já expliquei a Coreia, essas regiões industrializadas aí, vamos para o próximo. A entrada dos investimentos na China trouxe o quê, ó? Por que foi tanto dinheiro lá? Por que favoreceu o capital internacional? Vejam agora o que nós temos aí, ó. Grande disponibilidade de mão de obra qualificada e a baixo custo. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tu quer o quê? A existência de um gigantesco mercado consumidor interno é 2 vezes maior do que a população da União Europeia. A abundância de recursos minerais utilizados como matéria-prima e fonte de energia. Deixa bem claro, os minerais metálicos e minerais energéticos. Moderna infraestrutura implantada nas zonas especiais de exportação. Desoneração do custo de produção. E, por último, uma legislação ambiental que não está muito preocupada com o meio ambiente. Só que esse crescimento econômico gera desigualdade regional na China. A China tem muita pobreza, tá? Principalmente no interior. Aonde nós temos a parte mais desenvolvida é no litoral, mas o interior tem uma pobreza muito grande, certo? Observe essa imagem aí, ó, que você vê pobreza. Observação, apesar do crescimento econômico, aproximadamente 13%, 176 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, comendo de $1,25 por dia, sofrendo com a carência de alimentos e a falta de infraestrutura, moradias, serviços básicos como energia, água potável, entre outros fatores, tá? Já tem um contraste aí, ó. Em 2013, a China figurava como a segunda maior economia do mundo, mas seu IDH era de 0,69, ok? E aí você vê os grandes investimentos em edificações para a população rica da China. O índice de desenvolvimento humano, quando compara Venezuela, Brasil, China e Vietnã, você analisa gráfico também, fazendo essa análise, tá? E aí o que é que nós vamos ter aqui? Cerca de 88% da matriz energética da China depende da queima de combustíveis fósseis, já falei isso para vocês, não foi? Em usinas termoelétricas com grande consumo de carvão e petróleo, tornou-se um dos que mais contribui para a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Veja aí como é que essa cidade está bastante poluída, tá? Xangai. Não dá nem para ver as edificações. Tudo bem? China regionalização. Vamos lá novamente para o mapa. Eu já falei disso, mas vamos falar novamente. Como é a regionalização da China? Litoral, você tem as zonas
especiais de exportação, onde está a grande concentração industrial. Na Manchúria, aonde você tem muito carvão mineral e minério de ferro, portanto, aí você tem as indústrias siderúrgicas, as indústrias metalúrgicas. Mongólia, aí nós vamos ter a parte pobre, até deserto. Xinjiang, tá? Essa é aquela parte do noroeste que eu falei que tem população indiscriminada, preso pra caramba. Mas não vai cair no Enem não, tá? Aqui você tem o Tibete, que eu já falei para vocês. O rio aqui, ó, o azul e o rio amarelo, que são muito importantes, que é onde está aqui as planícies, que temos uma plantação muito grande de arroz. Aqui você tem, ó, esse pontinho aqui, Hong Kong. E aqui você tem Macau. Qual a diferença? Hong Kong foi uma província do Reino Unido. Lembra da aula sobre o Reino Unido? Portanto, Hong Kong era uma província do Reino Unido, do final do século XIX até agora, 1998, quando Hong Kong foi entregue para a China. Macau era uma dominação portuguesa também, da guerra que ocorreu aqui, a chamada Guerra do Ópio. Mas isso aí não vai cair no Enem não. O que caiu foi isso aqui, ó. Tá vendo aqui o que tem, ó? Mar da China Meridional. Qual é a importância que tem nesse local aqui, professor Arimateia? Aqui tem petróleo. E aqui é onde funciona a geopolítica da China. Ela anda construindo aqui ilhas artificiais. Hã? Como assim, professor? Ilhas artificiais, isso mesmo, tá? Ela constrói. Veja no YouTube aí, seu curioso. Tu sabe a fofoca de todo mundo, não vê isso na internet aí? Põe no YouTube. Ela constrói aqui uma ilha, e aí diz que são águas internacionais. Ela diz aqui agora é meu, tá? Uma disputa com quem? Com o Japão, tá? Portanto, Mar da China Meridional já teve presente no Enem, certo? Fica ligado na geopolítica, tá? Diante disso aí, nós temos que entender o seguinte. Vamos fazer aqui aquele resumão agora da China. Agora vamos fazer aquele resumão para o Enem. A China é um país que no final do século XX e início do século XXI despontou com um crescimento econômico muito grande para o mundo, atraindo o capital de investimento por oferecer mão de obra barata, qualificada e disciplinada. Isso fez com que muitas multinacionais investissem na China. Mas, como nós vimos, ela investiu na agricultura, os 4 pilares. Na segurança, ciência e tecnologia. Portanto, chegamos agora ao final da segunda década do século XXI e a China é o único país que está ameaçando a hegemonia econômica dos Estados Unidos. Professor Arimateia, agora eu até passei mal. O que é hegemonia? Dominação. Portanto, desde a Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos vêm dominando, mas principalmente a partir de 1944, que nós temos a dominação da Inglaterra. Desculpa, dos Estados Unidos. A Inglaterra era antes. O que eu ia me referir era o seguinte: se você for ver na história, sempre tem um país dominando os outros. E para um país ser potência, nesse século XXI, um dos grandes pontos que ocorre é justamente dominar a tecnologia. Dentro dos BRICS, hoje, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, só 2 países não têm bomba atômica.
que é o Brasil e a África do Sul. Rússia, China e Índia, esses 3 países têm bomba atômica. A China é chamada hoje de motor econômico da economia globalizada. O que chama muita atenção de vocês é que a China se diz socialista, mas o que ela adota na realidade é um capitalismo de mercado e selvagem. Tem uma exploração muito grande da mão de obra e busca matéria-prima em várias partes do mundo. Essa China, ela compõe o Conselho de Segurança da ONU, que é formado por Estados Unidos, que já falamos dele, Reino Unido, que já falamos, França, que já falamos, China, que estamos falando, e Rússia. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou bipolar, dividido em capitalismo, socialismo. Em 1949, a China, que já era socialista, se aliou-se à União Soviética. Só que 10 anos depois, ou seja, no final dos anos 50, a China ficou isolada e desenvolveu sua bomba atômica, portanto, isolou da Rússia. Hoje, eles estão mais ou menos aliados, tá? Mas houve um período de isolamento. Foi nesse momento que ocorreu a chamada Revolução Cultural. E essa Revolução Cultural teve muita fome na China e Mao Tse-tung é considerado pelos historiadores como o cara que já exterminou mais seres humanos no planeta. Essa Revolução Cultural foi trazer para próximo dele os jovens, tá, com o chamado Cartilha Vermelha, o livro vermelho, da onde ele tinha colocado pontos estratégicos para denunciar quem eram os seus contra ao seu plano de desenvolvimento, e ele mandou extinguir todo mundo. Com a morte de Mao Tse-tung, quem chega ao poder é o Deng, ele faz essa abertura toda, essa abertura econômica. Hoje o Xi Jinping, que é o atual presidente da China, ele está muito se aliando aí com a Rússia, mas ele é um governo autoritário. Por sinal, lá era de 2 mandatos de 4 em 4 anos, ele já passou isso, ele já mudou a Constituição, ele é muito negociador e ele permanece no poder. Só quem quis ficar contra ele foi o Hong Kong, os jovens de Hong Kong, e ele segurou, tá? Ele botou um governo autoritário, houve pressão do Ocidente, que é dos Estados Unidos, da Europa, mas ele não rendeu. Por quê? Porque na ONU, esses 5 países que eu falei, Estados Unidos, Reino Unido, França, que são 3 aliados, do outro lado China e Rússia, se um deles disser não, para tudo por ali. Portanto, a China tem poder de veto. Aí, professor, mas o Japão não queria entrar na ONU? Queria, mas não, a China não concorda. A Alemanha não queria entrar na ONU? Sim, mas a França não concorda. O Brasil não queria fazer parte? Sim, mas aí o Brasil não tem quase aliado nesse ponto de vista, tá? Está muito além disso aí. Portanto, o que é que você percebe? Que essa China, ela vem despontando no cenário mundial, do ponto de vista econômico, como um mundo multipolar, onde você tem Estados Unidos, União Europeia e China, como 3 grandes mercados consumidores. Mas quando você faz uma análise em números relativos, quem tem o maior poder de desenvolvimento é a China, porque tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, população muito grande. Entendeu muito bem isso aí? O maior consumidor de energia hoje absoluta do mundo é a China. Energia está relacionada a desenvolvimento econômico. Mas quando eu falo em números relativos, é os Estados Unidos. Agora, a China é
um dos maiores responsáveis hoje pelo aquecimento global. Mas ela vem investindo muito em energia renovável, energia eólica, energia solar e hidrelétrica, só que não tem mais espaço para energia hidrelétrica. E qual foi o carro-chefe dela? Foi o carvão mineral, uma energia barata. Portanto, aí tem o grande motor para puxar essa economia. Agora, percebam que ela investiu em agricultura, o Brasil investiu também, 1 a 1. Ela investiu em segurança, o Brasil aí fica a desejar, só que o Brasil não tem inimigo quanto a China. Ela investiu na indústria, o Brasil deixa a desejar nisso aí. E ela investe maciçamente em ciência e tecnologia, aí não está a diferença. Tá? Para diminuir essa dependência do carvão mineral, que é a poluição, a China tem um grande acordo com a Rússia, que nós iremos falar nas próximas aulas, no qual busca tá, gás natural na Rússia, que é a maior reserva de gás natural do planeta, é da Rússia. Está sendo construído um grande gasoduto. A China, se você voltar na história, você tem o chamado Caminho das Sedas, que era a troca comercial da China com a Europa e a Ásia Central. Esse caminho hoje da seda foi revitalizado pelo atual presidente Xi Jinping. Tá? Só que onde vão ser construídas ferrovias, oleodutos, gasodutos. Tá? Aqui na América Latina, ele tem também aliados, inclusive nosso vizinho, a Venezuela, é um país que exporta petróleo para a China, que até o momento é um país contrário às políticas dos Estados Unidos. O Irã, que é um país contra a política dos Estados Unidos, é um dos grandes vendedores de petróleo para a China. O que é que significa isso, professor Arimateia? Equilíbrio de poder. Equilíbrio de poder. Eu peço a vocês que ouçam, que eu vou passar para vocês através dos seus professores, umas aulas de geopolítica do YouTube, para você ficar mais ligado no planeta. Você hoje é um jovem que está ligado no mundo, você é diferente do jovem Arimateia, que estava lá naquele sertão paraibano que só conhecia calango e pedra. Vocês não estão no mundo moderno, que arruma até namoradas virtuais e, claro, tem de ter uma mente aberta, meu filho. E o que é que significa essa mente aberta? É entender geopolítica, é entender economia mundial, é entender de que os países ricos, por exemplo, batem muito no desmatamento da Amazônia, mas tem países que poluem muito mais do que o Brasil. É porque dentro da economia, dentro da arena global, geralmente quem apanha mais é o pobre, é o pequeno. E o Brasil é grande em território, mas em termos de economia nós somos apequenados. Tá? E nós contamos com quem para fazer essa diferença? Com vocês. Portanto, entendam geopolítica. Nós ainda iremos falar da Índia, vamos falar da Rússia, claro, vamos falar do Brasil e vamos falar de meio ambiente. Portanto, estamos chegando ao final de mais uma aula. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e principalmente ao arquiteto, o grande arquiteto do universo, por nos proporcionar saúde, segurança e coragem para enfrentar o dia a dia. Junto com a Arimateia, cada um de vocês, com seus professores, suas professoras e toda a equipe da mediação, irão fazer a grande diferença nesse Brasil. Vamos vencer também as dificuldades que são colocadas na nossa caminhada. Isso é importante para crescer como pessoa. A China nunca encontrou facilidade e está vencendo. Nós podemos vencer, ok? Muito obrigado e até o próximo encontro. Um abraço virtual.